você agora a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, no texto que vamos meditar nessa noite, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Capítulo esse que nós temos estudado aí nas últimas semanas. Chegamos, portanto, aí à terceira parte desse texto. E eu convido você a acompanhar a leitura que farei, portanto, de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 5, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos mais uma vez. Ó Deus, Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra e pela liberdade que temos, ó Deus, não apenas de ler, mas também de estudá-la. Clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, de modo que, ao meditar na Tua palavra, possamos ser edificados pelo Senhor. Que o Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, e fale ao meu coração, o coração da Tua igreja, e que assim, ó Deus, possamos ser edificados pelo Teu santo e bendito Espírito. Pai, nos ajude também a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo nome.
É o que nós também clamamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmão, 2 Timóteo, então, capítulo 3, do verso 1, entrando aqui no capítulo 4, de 1 a 5, como nós já falamos, estamos estudando isso há algumas semanas, e hoje em especial, eu quero começar o nosso sermão, como de costume, na maioria das vezes, né, fazendo um questionamento. O que Deus espera de nós? O que Deus requer de você? Nós vimos lá em Miqueias uma síntese. Você se lembra lá o que Miqueias diz para você? O que é bom e que Deus requer de você? Pratique a... Pode falar para mim. Pratique a justiça. Ames a misericórdia. E andes humildemente com quem? Com o Senhor teu Deus. Ali nós temos um belo resumo de como Deus quer que nós andemos. Mas de um modo mais amplo, na prática, pastor. O que será que Deus espera de cada um de nós? Nós sabemos que a sua palavra, a palavra revelada, e que foi revelada de um modo definitivo em Cristo Jesus, o Filho, e por isso o período revelacional termina em Cristo. Essa palavra revela a vontade de Deus, revela a sua obra, revela a sua graça, mas revela também a missão outorgada a cada um de nós, a cada um daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e foram contados entre aqueles que Deus separou para o seu próprio louvor. A nossa postura, portanto, diante de Deus, independe das circunstâncias, como nós vimos em Romanos. Não importa se estamos passando por situações adversas ou não, o fato é que o amor de Deus nos alcançou e é isso que basta. E é Ele quem de fato nos fortalece. Então, nenhuma desculpa é válida diante de Deus. É isso que eu quero chamar a sua atenção no início desse sermão. Ah, pastor, eu estou passando por dias tão difíceis. A própria palavra diz que os últimos dias já seriam, meu irmão. Isso não é desculpa. Ai, pastor, eu estou com os problemas de família. Sempre teremos. Ai, pastor, a minha saúde não está muito bem. Estamos sujeitos. E cada vez vai ficar pior, meu irmão, porque você vai envelhecendo como eu estou. A cada vez que eu visito o médico, aparece um negócio novo. Faz parte da vida. Ai, pastor, financeiramente eu estou passando um aperto. Irmãos, desde que o mundo é mundo, sempre nós vamos passar por apertos. Nada é desculpa para não fazer aquilo que Deus requer de nós, ou aquilo que Deus espera de nós. Tudo vai depender de onde está o seu coração. Eu tenho falado isso à igreja, né? Nós temos o costume de investir naquilo que está no nosso coração. Nós investimos nesse lugar. Se o seu coração está no seu hobby, certamente você vai investir tudo que você tem, mais um pouco naquilo. Se o seu coração está nos bens materiais, você vai ficar louco para adquirir isso mais e mais, e nunca vai ficar feliz com aquilo que você tem. Se o seu coração está no seu próprio, na sua própria aparência, certamente você vai investir dinheiro nisso. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é provisório na perspectiva bíblica. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor e as promessas do Senhor sobre os seus. Do que adianta você alcançar ou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que independente das circunstâncias que você está vivendo, nada é desculpa para não realizar aquilo que Deus espera de você. Certa vez, fui ler uma das biografias de João Calvino. E nessa biografia eu fiquei assustado, porque o biógrafo, num dos capítulos, trata das enfermidades de João Calvino.
Talvez você nunca tenha visto alguma coisa assim. Mas são mais de 40. Mais de 40 enfermidades. E eu fico imaginando aquele homem sem computador, sem Google, sem impressora, sem a Barça, ou a Britânica, ou sem acesso a nenhuma dessas fontes de pesquisa. Usado por Deus, escreveu o que escreveu e do modo como escreveu. E nós que temos absolutamente tudo, tudo está à nossa disposição. Não conseguimos fazer nem 1% do que esse homem fez para sistematizar as doutrinas da fé cristã. Quando você vai olhar, por exemplo, para a história e ver os moravianos, e toda a obra que eles fizeram em relação às missões para as nações, e os caras não tinham absolutamente nada comparado com aquilo que nós temos. E a gente não consegue fazer nem 1% do que eles fizeram. Eu paro e me pergunto, eu acho que a nossa geração não entendeu o que Deus espera de cada um de nós. Nós sabemos pela palavra do Senhor que a sua promessa diz que apesar das lutas, nada pode nos separar do amor de Deus, nem as piores situações, nem as maiores dificuldades, meu irmão. E é justamente nesta admoestação que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, na expectativa de animá-lo a permanecer fiel até o fim, apesar das lutas e apesar das dificuldades, e acaba nos apresentando situações que a própria igreja passaria. Irmãos, serão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e a lista é grande. Serão tempos difíceis, porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão tempos difíceis, porque as pessoas não querem mais dar ouvidos à sã doutrina, eles se entregam às fábulas. Eles desprezam a Deus e a sua palavra, mas apesar de toda essa situação, de todo esse cenário, Paulo continua animando, fortalecendo a Timóteo a seguir de modo fiel, a fazer aquilo que Deus espera dele. Como nós sabemos, a segunda carta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu e está recheada de expressões para motivar Timóteo e a todos os crentes fiéis a permanecerem firmes nas sãs doutrinas, mesmo diante de uma realidade difícil e cujo prognóstico piora. Dentro desse objetivo de motivar, depois de admoestar, motivar e recomendar, nós vemos o apóstolo Paulo enfatizar alguns assuntos que Timóteo teria que estar ciente. É por isso que ele começa o capítulo 3, como nós já vimos nos sermões anteriores, com a expressão, sabe porém isso, ou seja, tome conhecimento dessas coisas relacionadas aos últimos dias. Como nós também já falamos, a expressão últimos dias refere-se à era inaugurada desde a primeira vinda de Cristo e que terminará somente com o retorno de Jesus. Estamos vivendo os últimos dias. Da mesma forma que o apóstolo Pedro vai dizer que quando do derramar do Espírito Santo, lá em Atos 2, era a inauguração dos últimos dias. Quando pergunta para ele o que está acontecendo, ele diz, olha, foi o que foi dito ao profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A partir da ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo, biblicamente falando, nós contamos e vivemos os últimos dias. E as características que o apóstolo Paulo apresenta aqui de dias difíceis ou de tempos difíceis, são características para o dia que Paulo estava vivendo, mas que também para nós, tempos que nós estamos vivendo. E diante então, irmãos, dessa situação, Paulo afirma que os tempos difíceis são de fato difíceis para o verdadeiro crente, não só
pela presença crescente dos ímpios, mas também devido a algumas características dos falsos crentes. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm uma forma de piedade, mas nega a prática ou a ação. Dá uma olhadinha aí no verso 5 do capítulo 3. Tendo forma de piedade, você olha para ele e fala, o cara é crente, fala como crente, anda como crente. Você olha para ele e fala, esse cara é crente. Tem forma de piedade. Porém, ou portanto, ou entretanto, nega-lhe o poder, ou seja, nega-lhe a prática, nega-lhe a ação. O modo que essa pessoa anda no dia a dia, na verdade mostra que ela não tem nada de Cristo. É a bela viola. Como diz o ditado. Por fora, maravilhoso. Por dentro, pão bolorento. É isso. O verso de número 13 ainda vai dizer que tais homens são perversos e impostores. Ou seja, são mentirosos, impostores. Eles enganam. Essa é a maior dificuldade dos nossos dias, porque a impiedade acaba entrando dentro da igreja e muitos ímpios acabam se escondendo atrás dessa pseudo-piedade. Mas isso é motivo para desanimar? Não. O apóstolo Paulo ainda no verso 8 vai dizer que eles são reprovados quanto à fé. Réprobos quanto à fé. Na hora que eles são examinados em relação à postura de vida, se praticam a justiça, se amam a misericórdia e se andam com Deus, eles são reprovados. Porque a prática de vida deles não faz aquilo que Deus espera deles. Essa é a realidade que Paulo apresenta, irmãos, que para muitos poderia ser desanimador, mas não para Paulo, e que também não deveria ser para Timóteo. Nesse sentido, de um modo geral, nós começamos a falar que o texto nos ensina como serão os últimos dias, nos ensina por que os últimos dias serão assim, e o que fazer como igreja diante dessa realidade. E é por isso que nós dividimos em 3 partes. A primeira parte, que nós já pregamos há 3 domingos atrás, nós falamos sobre como seriam os últimos dias, as características dos últimos dias, como eles serão. E aí nós, só para relembrar, nós vimos, primeiro, que serão tempos difíceis. Segundo, que serão tempos de perseguição contra os verdadeiros crentes. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E que serão tempos de apostasia e de engano. Porque eles não suportarão a sã doutrina, se cercar-se-ão de mestres, segundo a coceira nos ouvidos, se entregando às fábulas, se entregando ao engano. As pessoas querem historinhas bonitas. Não é à toa que tantos videozinhos, tantas coisinhas que falam de coisas motivacionais ganham a rede. Agora, quando alguém aparece falando a verdade lá, e todo mundo fala, é intolerante. Quando alguém vem e apresenta a verdade nua e crua, as pessoas falam, nossa, fanático religioso. Tempos difíceis. É assim que serão, e serão tempos difíceis, com perseguição, com engano, com apostasia, gente abandonando a fé e por aí vai. Depois nós vimos na segunda parte, por que que os últimos dias seriam assim? E nós vimos que os últimos dias, ou os últimos tempos seriam assim, porque os homens teriam características específicas. Eles são amigos da própria carne, eles são egoístas, eles são avarentos, jactanciosos, arrogantes. Eles são amigos da insubmissão, eles são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Eles são amigos do mal, traidores, enfatuados, inimigos do bem, diz o texto. Esses homens serão amigos da manipulação. Os enfatuados, os traidores.
serão amigos da mentira, serão amigos da impiedade e serão amigos das fábulas, das historinhas, e não da verdadeira palavra do Senhor e da sã doutrina. Isso nós estudamos ainda na semana passada. Os nossos dias serão difíceis porque as características dos homens são contrárias a todo o padrão que a própria palavra de Deus apresenta como virtude. Certamente não é difícil você olhar para a nossa geração e ver todas essas questões. Hoje os homens são mais egoístas? Sim, cada um pensa somente em si. Avarentos? Materialistas? Sim, essa é a realidade. Eles são insubmissos? Sim, são desobedientes aos pais. Hoje os filhos matam os pais. São amigos do mal, sim, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A pandemia vem e as pessoas ficam com raiva porque não podem ter mais vida social. Elas nem se preocupam pelo fato de serem tão frágeis e que precisam de Deus. A preocupação dela é que ela não pode mais ir para a balada. A preocupação dela é que ela não pode mais fazer o churrasco dela. Está preocupado com as coisas que realmente valem a pena na vida. Está preocupado em satisfazer os próprios prazeres, os próprios desejos. Por isso os dias serão difíceis. E hoje, irmãos, nessa terceira parte, nós vamos responder então o que fazer durante esse tempo. Como que a igreja tem que viver diante dessa realidade de tempos difíceis, de tempos de perseguição e de tempos de apostasia, de engano, onde os homens são mais amigos daquilo que é mal do que aquilo que é bom. Ou seja, como vivermos como crentes fiéis e idôneos hoje? Como fazer a vontade do Senhor hoje? Como viver de uma maneira a glorificar a Deus hoje? E aí nós vemos o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem que lemos, apresentando a Timóteo algumas posturas para vivermos de um modo a glorificar a Deus e exaltar e cumprir com a vontade do Senhor. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. A primeira ordem ou postura que o apóstolo Paulo exige de Timóteo está aí no verso 5. Ele diz assim, no final do verso 5, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, ainda falando das características do homem. E aí ele traz uma ordem. Qual que é a ordem que o apóstolo apresenta aí no final do verso 5? Foge também destes. Nós vimos hoje pela manhã, no sermão em Esdras, capítulo 6, que uma das posturas do povo de Deus, quando ouviu a mensagem de Deus, foi a consagração. E nós fizemos uma definição de consagração hoje pela manhã. Você se lembra? Deixar a imundícia dos povos dessa terra, ou dos gentios desta terra, e buscar a Deus. Isso é consagração. Na mesma linha, Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, os tempos são difíceis, haverá perseguição, as pessoas não vão querer saber da doutrina, os homens serão egoístas, avarentos, papapá. É característica. Primeira postura que você tem que fazer para se manter dentro do padrão que Deus espera de você: fuja desses homens impostores. Fuja desses homens maus. Fuja desses homens que têm aparência de piedade, mas que nega a ação, cuja prática não estão de acordo com a palavra do Senhor. E isso se aplica de um modo muito específico também, irmãos, em relação aos líderes dos nossos tempos. Se muitas pessoas entendessem essa exortação do Paulo, essas heresias que existem por aí, essas denominações que acabam escravizando as pessoas e tirando tudo que elas têm, porque fazem negócios da fé.
iriam ao prejuízo, porque as pessoas em obediência à palavra fugiriam destes. São enganadores, são impostores, são perversos, são manipuladores que entram, penetram sorrateiramente nas casas e enganam as mulheres que estão sobrecarregadas de pecado, ou seja, foge desses. Paulo já nos havia advertido quanto a isso em outros lugares. Se nós pegarmos, por exemplo, eu vou citar aqui simplesmente, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, Paulo vai dizer assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão, não é de todo crente, de todo homem não, mas de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Em vários momentos a palavra do Senhor vai dizendo: olha, você identificou alguém que tem só aparência de piedade, mas que vive uma vida contrária à vontade do Senhor, foge desse, se aparte deste, ande com gente boa, ande com crente verdadeiro, foge. Se você olhar aqui em Tito capítulo 4, verso 10, Paulo vai dizer assim: evita o homem faccioso. O termo faccioso nós já estudamos, significa herético, que ensina coisas falsas. Evita o homem herético, o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Você chega para a pessoa, para o crente, e fala: meu irmão, você tem que mudar de vida, o fulano está errado, esse caminho está errado. A pessoa não muda. Ah, perdão, eu pus 4. Obrigado. Tito 3:10. Evita esse homem, foge dele. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Veja aqui. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, o apóstolo vai dizer: e dentre esses, ele dá nome inclusive, né, para os ímpios aí, se contam Himeneu e Alexandre, os quais os entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, a fim de não mais difamar. Ou seja, a ideia de Paulo em entregá-los a Satanás é simplesmente dizer: olha, eles não andam mais com Deus, não estou mais com Ele, eu me apartei deles. Ou seja, diante desses tempos difíceis, de perseguição, de apostasia e engano, irmãos, onde os homens são ímpios e são enganosos, você identificou aqueles que realmente não são do Senhor, fuja deles, se aparte deles. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. O apóstolo vai dizer assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda faça o quê? Nem ainda comais. Não convida nem para sua casa. Pessoas ímpias vão te conduzir à impiedade. Os dias são maus, as pessoas estão desprezando a Deus, então escolha corretamente com quem você vai andar. Fuja daqueles que te conduzem para longe de Deus. Fuja daqueles que querem te arrastar para a prática de impiedade. Eles vão dizer para você: isso não tem nada a ver, fulano. Ah, tá tudo bem. Que é isso? Você precisa curtir um pouco mais a vida. Olha, e o crente não curte? É claro que curte. Os nossos convívios fraternais, irmãos, são momentos de extrema agradabilidade, onde podemos nos reunir como família, ver os nossos filhos crescendo juntos, em santidade, ajudando uns aos outros na educação dos filhos e instruindo uns aos outros, pastoreando uns aos outros, fortalecendo os casais, auxiliando nas dificuldades da vida.
socorrendo financeiramente. Quantas vezes isso não acontece dentro do convívio fraternal? Agora, na cabeça deles, viver é gastar, inclusive tudo que você ganha lá no bar. O filho sem leite em casa, mas o safado com a cerveja na mesa do boteco. Isso é curtir a vida? São impostores. Fuja deles. As pessoas que têm te conduzido para longe de Deus são pessoas que não são dignas. Depois de você admoestar, fulano, eu quero assumir um compromisso com Deus. Você vai andar comigo? Não, cara, você está louco, não vou fazer isso. Então, valeu, segue a sua vida, eu vou seguir a minha. Fuja desses. E o último texto que eu separei, Romanos 16, verso 17 e 18, volte aí um pouquinho. Nós temos assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem, preste atenção, note bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Qual que é a expressão que tem aí no final do verso 17? Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e servem sim o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Afastai-vos deles, fuja deles, não ande com eles, nem comais com eles, não tenha intimidade, não tenha comunhão. Essa é a primeira indicação de como que você tem que viver diante desses dias difíceis, com homens que têm as características que nós vimos aqui no texto de 2 Timóteo capítulo 3. Ainda nós podemos ver tal postura em outras passagens. Quando você vai lá para João, para fugir um pouco aqui do apóstolo Paulo, você fala: nossa, Paulo era muito intolerante, pastor. O senhor pegou texto só de Paulo, Paulo não dá para seguir. Então, para não que fique a culpa só no apóstolo Paulo, vamos dar uma olhadinha em João, segunda carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda João, versos 7 a 11. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aqueles que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em... Ai, pastor, tem um amigo testemunho de Jeová. Não recebe em casa, meu amigo. Você já sabe biblicamente que aquela história está errada, então cai fora. Ai, pastor, vem uma mulher, vai trazer o texto da Ellen White para mim, que diz que eu não posso mais comer presunto. Manda embora. Ou então fala para ela: você só vai vir na minha casa o dia que você comer um chouriço comigo. Já resolve o problema. A Bíblia não proíbe você comer absolutamente nada, ela quer que você viva em santidade, irmãos. Isso não tem nada a ver com a sua dieta. Ah, eu trouxe aqui o escrito do anjo Morrone. Joga fora, não receba. Os dias já são difíceis para a gente ficar e perdendo tempo com heresias que nós já discutimos, já apresentamos, já demonstramos pela visão bíblica que estão erradas. Cresça na maturidade das Escrituras, vai ter vida com Deus, pratica a justiça, ande misericórdia, ou ame a misericórdia e ande com Deus. Não fica perdendo tempo com aqueles que você sabe que historicamente já foram rechaçados, até pelos não crentes, porque não ouvem a sã doutrina e não seguem a sã doutrina. E ele diz: nem o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porque aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice
das suas obras más. Você achou que o apóstolo Paulo era duro? O apóstolo João já vai na jugular. Nem receba em casa. Veja ainda o que diz Apocalipse, capítulo 2, o próprio Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Um dos elogios que o Senhor Jesus traz para a igreja de Éfeso está aí no verso 6, quando diz assim: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Jesus está dizendo, olha, eu odeio a heresia dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que se dizia cristão, mas estavam ensinando práticas erradas, principalmente quanto ao padrão de casamento. Eles aceitavam casamentos que a Bíblia proibia e rejeitavam outros que a Bíblia aprovava. E Jesus olha para a igreja e fala assim, olha, que bom que vocês rechaçaram os nicolaítas, que bom que vocês odeiam a doutrina deles e não abraçaram a doutrina deles, porque eu também odeio essa turma. O próprio Senhor Jesus falando isso. Aqueles que não servem para trazer o padrão da sã doutrina, irmãos, devem ser admoestados, mas se continuam obstinados na prática de desprezar as sã doutrinas, o padrão bíblico é: se afaste deles, fuja, não ande com eles, não receba mais instrução deles, odeie a doutrina deles. O que mais que Jesus diz? Aí no verso 20 do capítulo 2. Agora para a igreja de Tiatira. Jesus exortando a igreja de Tiatira, diz: eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, que ele chama aqui de Jezabel, referindo-se a Jezabel do Antigo Testamento, que a si mesmo se declara profetiza, não somente te ensine, ou não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Que aponta para a tolerância da imoralidade sexual e a tolerância da idolatria. Jesus vem com uma palavra dura para a igreja de Tiatira, porque a igreja de Tiatira estava tolerando isso. Enquanto que a igreja de Tiatira tinha que se afastar disso, tinha que fazer como a igreja de Éfeso, odiar isso. Irmãos, os tempos são difíceis, haverá perseguição para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. As pessoas desejarão mais ouvir a sã doutrina. Mas isso não impede que a sua postura em fidelidade com o Senhor seja de fato se afastar de todos aqueles que praticam as coisas que não glorificam a Deus, que não estão de acordo com a doutrina de Deus. Essa é a primeira postura que o apóstolo Paulo nos apresenta. Fuja desses homens falsos. Mas eu estava lá, denominação, não sei o que, exige isso, para ser salvo você tem que ter aquilo. Se está em desacordo, se vai além da doutrina, o apóstolo João é claro, eles não têm nem Deus. Ou você serve num lugar, uma igreja em que ensina verdadeiramente a sã doutrina, meu amigo, que tem nas escrituras a única fonte de regra, fé e prática, e que sabe que em Jesus Cristo o período revelacional foi finalizado, ou você vai ser enganado. E os que enganam e são impostores, diz o próprio apóstolo, vão de mal a pior. Por quê? Porque vão para um caminho que não é o caminho da salvação. Somente as escrituras, que é inspirada e útil para o ensino, a repreensão, a correção. Somente as escrituras, Paulo vai dizer, que podem tornar um homem sábio para a salvação. Tudo aquilo que for contra isso, fuja, afasta-se, não receba em casa, saia deles. Considerando, portanto, irmãos, todo o contexto das cartas pastorais, nós vemos que essa expressão paulina aponta para o fato de não manter contato. Foge. Veja ainda aqui, volte aqui para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, agora o verso 15. Paulo está falando de um tal de Alexandre, o latoeiro.
Verso 14 ele diz assim: o Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. A ideia aqui do guarda-te dele é o seguinte: tome cuidado com o Alexandre, hein? Fuja dele. É um cara que já está obstinado naquilo que não deve. Já falei e ele não aceitou. Então, se guarda dele, não tenha mais relacionamento com esse Alexandre, não. Nós vemos que o fato, o ensinamento, as expressões de Paulo apontam para o fato de então não manter contato, de disciplinar esses que estão andando de modo contrário. Capítulo 2, aqui de Timóteo, verso 25. Ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos pelo próprio diabo para cumprir a sua vontade. Paulo diz: olha, aqueles que ainda estão no meio de vós, você vai exortar, você vai até disciplinar para ver se ele acorda. Mas aqueles que não acordarem, aqueles que não se despertarem, evite o homem herético depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Fuja deles. E aí no capítulo 4 ainda, no verso 14, Paulo falando de Alexandre, diz: olha, causou muitos danos, o Senhor lhe dará a paga. Paulo simplesmente deixa ele de lado, exclui ele da vida, exclui ele do convívio. Primeira característica para você fazer a vontade do Senhor, irmãos, diante desses dias maus, desses tempos difíceis, desse tempo de perseguição, desse tempo de apostasia e de engano, onde os homens são maus. Fuja daqueles que te conduzem para longe de Deus. Fuja dos homens que não se detêm no caminho da verdade. Fuja daqueles que serão influências negativas. Isso serve, preste atenção que os mais jovens, Gigi, Fabinho, Samuca, pessoal da UPA aí, os mais novos ainda, Pedrão, fuja dos amigos que não temem a Deus. Fale de Jesus para eles, mas se eles não querem mudar de vida, então é melhor que eles continuem lá e você pule fora. Paulo vai dizer isso até para o casal. Se tem uma mulher crente, o marido é descrente, e o marido quer ir embora, não quer assumir uma vida com Deus, ele quer te abandonar, Paulo olha para a mulher e fala assim: deixa que vai. Porque como você sabe se você vai salvar o teu marido? Você não sabe. Então, numa situação até de aliança matrimonial, Paulo permite que o descrente vá embora e que a mulher continue vivendo para servir ao Senhor. Quanto mais no convívio de relacionamento de amizade. Fuja daqueles que te conduzam para longe de Deus. Essa é a primeira condição para você estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer para você. Vamos caminhar aí que o nosso tempo já está indo. Voltando aqui para 2 Timóteo, capítulo 3. O verso 10 vai dizer assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E aqui a palavra traduzida para o ensino é a mesma palavra de doutrina. Então a ideia é: tu tens seguido de perto a minha doutrina, o meu procedimento, o propósito de fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Aí depois do verso 14, você permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Nós sabemos, da sua mãe e da sua avó. E de que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. E aí ele traz essa preciosidade que são os versos 16 e 17, que exalta as Escrituras como algo inspirado por Deus e útil, para nos conduzir a sermos homens de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Quando Paulo chama a atenção de Timóteo para olhar para si, ele fala: foge daqueles que te conduzem para longe de Deus.
e olhe para aqueles que te aproximam de Deus. Verso 10. Continue seguindo o meu exemplo, continue seguindo de perto aquilo que você tem aprendido comigo. Paulo está falando para Timóteo. Continue me seguindo de perto em relação ao meu procedimento, em relação ao meu propósito, em relação à minha fé, em relação à minha longanimidade, em relação ao meu amor, em relação à minha perseverança, em relação ao suportar das perseguições e até mesmo dos sofrimentos. Da mesma forma que você vai fugir daqueles que te conduzem para longe de Deus, você vai se achegar para aqueles que vão te trazer ensino, que vão te servir de bons exemplos. Pessoas que temem a Deus, que têm fé, que têm propósito, que têm procedimento correto, que têm doutrina, que têm amor, que têm perseverança diante das lutas. Você vai se achegar àqueles que temem a Deus. Você vai chegar àqueles que também conhecem as sagradas letras, que já nos torna sábios para serem salvos em Cristo Jesus pela fé, e que tem na Escritura a fonte da revelação de Deus, inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a repreensão na justiça, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, permaneça na vida de um verdadeiro crente. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, propósito, procedimento, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo está dizendo para Timóteo, não desista, reavives o dom de Deus que há em ti, mantenha o padrão das sãs palavras, guarda o bom depósito, fortifica-te na graça, apresenta-te aprovado, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, para que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, todas essas expressões nós encontramos aqui na carta a Timóteo. Viva uma vida de piedade, uma vida verdadeiramente cristã, se achegando a pessoas que vão te conduzir a esse ensino, ao procedimento, propósito, fé e por aí vai. São dias difíceis para tentar andar sozinho, irmãos. Nós precisamos de uma comunidade santa, que viva em piedade, e que nos conduza para perto de Deus, para que esteja conosco, nos consolando, nos confortando nos momentos difíceis, que esteja nos ensinando, nos corrigindo, nos repreendendo se for o caso, para que possamos ser achados entre aqueles que são aprovados diante de Deus e que saibam manejar bem a palavra da verdade. São expressões que o apóstolo Paulo usa aqui em Timóteo. Então a segunda postura para nós sobrevivermos diante desses dias difíceis é: continue vivendo como um crente piedoso. Siga os bons exemplos. E eu não quero muito me demorar nesse ponto. Vamos, por causa do nosso tempo, vamos lá à terceira característica que Paulo então apresenta, ou postura que Paulo apresenta para que você possa viver os dias maus. É: cumpra fielmente a sua vocação, o seu chamado. O fato de ser um servo fiel do Senhor. Vejamos aí o capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder. Prega a palavra, Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, prega as Escrituras, porque as Escrituras é que são úteis para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos exortar. Ou seja, cumpre o teu chamado, cumpre a tua vocação. O verso 5, ele diz: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Esse ser sóbrio em todas as coisas está ligado ainda ao segundo ponto, que é viver de modo piedoso. Mas a continuidade do verso nos aponta: suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o quê? O teu ministério. Irmãos, todos nós somos chamados a servir ao Senhor de alguma forma. A partir do momento que o Espírito Santo toca no seu coração e você ouve o evangelho da nossa salvação, seus ouvidos se abrem, você compreende que era pecador e que somente através da obra de Jesus é que você é salvo. O Espírito Santo vem e habita no seu coração. É isso que é chamado de batismo do Espírito Santo na visão bíblica. O batismo do Espírito Santo não é você sair caindo, babando, rolando e falando qualquer coisa por aí, qualquer glossolalia louca. Nesse ponto, os nossos irmãos pentecostais estão muito longe daquilo que realmente as Escrituras dizem.
O batismo do Espírito Santo é justamente aquilo que caracteriza o seu chamado, a sua vocação. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo questiona alguns discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque é no momento que você crê, que o Evangelho faz sentido para você, fruto da fé salvadora que o próprio Deus te dá, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Lá em Efésios, Paulo vai dizer que o Espírito Santo te sela. Portanto, todos aqueles que passaram pelo novo nascimento, que foram alcançados pela graça de Deus e entregaram a sua vida para Jesus, possuem o Espírito Santo. E quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, ele vem sobre nós, nos aplica sobre nós a obra de Cristo e nos dota. Diz a palavra do Senhor, não com dom, mas com dons, no plural. E ele nos capacita para a obra que o Senhor mesmo nos chamou, que basicamente é pregar o Evangelho, proclamar as virtudes de Deus para todos. Essa é uma atividade que todo cristão deveria fazer. Viver para anunciar as boas novas do Evangelho. Além dessa missão específica, o próprio Espírito Santo te dota para agir em alguns ministérios específicos dentro do corpo da igreja, dentro da própria igreja, que é o corpo de Cristo. E pessoas vão ter dons de evangelista, outros vão ter dom de socorro, outros vão ter dom de misericórdia, outros vão ter dom do ensino. Mas certamente você que é crente em Cristo Jesus, você recebeu dons. E diante desses dias difíceis, de perseguição, onde as pessoas estão querendo mais as fábulas do que a sã doutrina, Paulo diz, olha, você tem que estar firme, cumprindo fielmente o chamado que Deus te deu. Por isso não existe desculpa. Deus te chamou para realizar alguma coisa, irmãos. Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados ou simplesmente sentado numa cadeira. Todos aqueles que Jesus chama durante seu ministério terreno foi para capacitá-los a fazer alguma coisa em prol do reino. E isso continua sendo verdade hoje. Paulo olha para Timóteo e diz, olha, você recebeu dons. Se você se lembra do capítulo 1, onde Paulo vai dizer a Timóteo assim no verso 6, por essa razão te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo olha para Timóteo e fala, você foi consagrado, já recebeu a ordenação, até com a imposição de mãos do presbitério, Timóteo. Então, cumpra fielmente a tua vocação. Eu não sei qual o ministério que Deus tem te chamado, eu não sei qual o dom que Deus tem te dado, mas certamente você sabe, se você tem comunhão com o Espírito Santo, você sabe. Então, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não fique apenas olhando a banda passar. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Sê sóbrio em todas as coisas, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E nós vemos o apóstolo Paulo reforçando essa instrução dada anteriormente. Lá em 1 Timóteo, se você dá uma olhadinha lá na primeira carta que Paulo envia a Timóteo, no capítulo 4, você verá, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o verso 6, nos é dito assim, ou é dito a Timóteo assim, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, Timóteo, prega, mas não prega qualquer coisa, prega aquilo que é de acordo com a sã doutrina. O verso 11 desse mesmo capítulo diz, ordena e ensina essas coisas, Timóteo. E o verso 14 diz, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado de que mais? Da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A terceira exortação, portanto, do apóstolo Paulo, irmão, diante desses tempos difíceis, de perseguição e de apostasia e engano, cumpre o chamado que Deus te deu. Fuja daqueles que vão te levar para longe de Deus, se achegue para aqueles que têm algo para te ensinar sobre Deus e cumpra aquilo para qual o próprio Deus te chamou. De um modo simples é isso.
Um quarto ponto ainda, ele vai dizer, o verso 5, volte aqui para 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. E aí, a próxima expressão que serve aqui para o nosso quarto ponto: suporta as aflições. Além de fugir daqueles que te conduzem para longe de Deus, além de viver de modo piedoso, se achegando àqueles que te aproximam de Deus, além de cumprir o chamado que Deus te deu, aguente o tranco. Suporte as aflições. Não vai ser fácil. Assumir o compromisso com Deus vai trazer as suas dificuldades. Viver de modo piedoso vai trazer muitos problemas. Você vai ter que lutar contra, às vezes, o seu próprio desejo. Você vai ter que aprender a passar vontade. Porque se realmente Cristo é a primazia da sua vida, Ele vai vir em primeiro lugar. Mais do que o seu hobby, mais do que os seus vícios, mais do que a inclinação do seu coração. E você vai suportar tudo isso, por amor daquele que te amou primeiro. Paulo era exemplo de alguém que, diante de todas as lutas e perseguições, estava suportando tudo, confiante nas promessas do Senhor. Aqui, ele vai falar para Timóteo em vários momentos: olha, eu estou sofrendo, olha, você sabe e participa comigo dos meus sofrimentos, estou passando por dificuldades, estou preso, as pessoas têm se levantado contra mim, todos os ensinamentos ou palavras que apontam para essa ideia. O verso 11: você tem acompanhado as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, de que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo olha para Timóteo e fala: olha para mim, meu amigo, eu sou o apóstolo e estou passando por um monte de dificuldade, então, suporta as aflições. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: se perseguiram o mestre, quanto mais vocês. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo sabia que todos que servissem fielmente ao Senhor seriam perseguidos, e ele fala isso de um modo claro no verso 12 do capítulo 3. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como crentes, alvos da promessa de vida eterna, nós precisamos suportar as aflições deste mundo. E eu concluo esse ponto citando aqui João capítulo 16, verso 33, que diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Concluindo, irmãos, essa é a realidade. Acredito que conforme nós fomos estudando aí o texto, as coisas foram clareando e a real condição dos nossos dias ficaram aparentes. Saibam disso. Tempos difíceis virão, tempos de perseguição aos piedosos, tempos de apostasia e de engano. Tudo causado pela postura do homem sem Deus, do homem falso, do homem perverso, do homem impostor. E nesse ambiente hostil e ameaçador, se entendemos e estamos cientes, então agiremos de acordo com a vontade de Deus e em fidelidade à sua palavra inspirada e útil. As Escrituras Sagradas são a única segurança que temos. Viver de acordo com ela, segundo o seu ensinamento e de acordo com o padrão que ela estabelece. Somente por ela somos ensinados, repreendidos, corrigidos, educados na justiça. Somente através dela podemos nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Somente com as Sagradas Escrituras seremos aperfeiçoados para suportarmos toda luta e perseguição como obreiros chamados pela graça, aprovados, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, na certeza de que Deus é poderoso para nos guardar e para guardar o nosso depósito até o dia final. Os dias são difíceis, mas não desista.
fuja daqueles que querem te conduzir para longe de Deus. Se acheguem àqueles que são exemplos para que você continue vivendo a vida piedosa. Cumpre o chamado que Deus te deu e suporte as aflições. Não desista da carreira cristã. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E que Deus nos fortaleça e nos ajude.